E aí, tudo bem? Boa tarde, bom sábado para você. Começando mais um programa às 2 da tarde comigo, Ju Linhares, muito prazer. Seja bem-vindo, porque hoje a gente vai falar sobre parto humanizado. Parto humanizado, o conceito do parto humanizado, como é que funciona, o que deve, que não deve se fazer, né? Durante, antes, depois do parto humanizado. A gente vai falar hoje com a Vânia, ela que tem um grupo Hanami, e daqui a pouquinho ela vai contar toda a história aí pra você. Então você não pode perder de jeito nenhum. Senta aí no sofá e espera que a gente já começa. Muito bem, continuamos com a nossa série sobre parto humanizado. Vânia voltou, Vânia, seja bem-vinda de volta. Boa tarde. Tudo bom? Ela que já veio aqui, ela é a Rafa antes, né? Sim. A Vânia que é idealizadora do grupo Hanami. Parto domiciliar planejado. Isso, parto domiciliar planejado. Olha que palavra, o nome parto, a palavra parto já assusta, né? Eu não assusta? Por que assusta a gente assim, Vânia? É porque é uma questão cultural, né? Se a gente vai ver ao longo dos anos, eu falo do contexto brasileiro. O Brasil, lá na década de 50, ele copiou o modelo americano de parto, quando institucionalizou o parto, quando o parto foi para dentro do hospital. E junto com isso veio uma série de conceitos, né, que mostra que o centro do parto dentro do hospital é o profissional e não a família, não a mulher, né? Não a lógica que a natureza trouxe. E com tudo isso veio uma série de intervenções. Então o parto deixou de ser da mulher, o corpo não era mais da mulher, né? O médico quem fazia o parto, as pessoas quem faziam pela mulher. A mulher foi despida, ela entrou no hospital, tiraram a roupa dela, tiraram a calcinha, a sutiã, a meia, colocavam ela normalmente com uma camisola muito expositiva, com o bumbum todo exposto, né, que ninguém gosta disso, sentir extremamente fragilizada. E também deitaram essa mulher. Né? Deitaram. E para que, como antes os partos aconteciam em casa, para que todo mundo coubesse dentro de uma instituição, começaram a utilizar vários processos de acelerar o parto, como utilização de ocitocina na veia. Então colocavam as mulheres deitadas, colocavam ocitocina na veia para o trabalho de parto ser rápido, para poder vagar as camas. E né? aquela, só te interrompendo rapidinho aqui, tem uma coisa que eu tenho pavor, que eu acho que aquela máquina de tortura, que deveriam excluir aquilo da terra, aquela mesa de parto que a mulher tem que sentar. Coisa horrorosa aquilo, gente. Não sei se sou eu que tenho trauma daquilo. Mas você fala da mesa ginecológica? Isso. Do parto deitada? Sim, e aí aquela que a gente fica como um franguinho assado? Com os pés assim levantados, aí me falaram uma vez que amarrava o pé da mulher. Sim. Imagina a brutalidade disso. A mulher já tá, coitada, se matando de dor ali, de dor porque ela tá com medo, tá traumatizada. E aí me falaram que antigamente amarravam os pés da mulher. Olha isso. E porque ela está imobilizada também. Outra coisa que faziam nesse tempo, que era muito característico desse processo, era fazer a raspagem de pelos, né? Agora há pouco vocês estavam conversando sobre sexualidade, né? Ou seja, a mulher foi infantilizada. Quem é que não tem pelos na região genital? As crianças, né? Então os pelos das mulheres foram raspados, a mulher tinha que fazer lavagem intestinal para entrar numa instituição, ela ficava em dieta zero, não bebia nada, não comia nada e ficava deitada numa cama. Ou seja, e com um trabalho de parto, um foco de desconforto, não necessariamente de uma dor. Só que, obviamente, isso se ampliou, né? Então, aquele parto com contrações provocadas num tempo que não é da mulher e do bebê, essa mulher passou a se sentir, eu brinco, mulheres aranhas. Elas queriam subir as paredes para ter por onde fugir. Como elas não conseguiam isso, o que acontecia? E por último, ainda cortavam o períneo da mulher com uma episiotomia, para dizer que o períneo da mulher não tem a capacidade de distensão para o bebê sair, né? E assim tem toda uma história ao longo de anos, né, da nossa evolução, colocando a mulher nesse papel de submissão. Porque é isso, quando você tira uma mulher das posições que ela quer e a deita, né, e pede para ela fazer força deitada, como se fosse natural para a gente evacuar deitado, fazer xixi deitado, como se isso fosse parte da nossa natureza essencial, né? Não é. Obviamente essas mães que saíram dessa maternidade
desses hospitais disseram o seguinte: foi uma experiência horrorosa, eu não quero isso para minha filha, né? Nunca mais. Então alguém sugeriu: não, mas você vai ter um parto sem dor. Você vai lá, a gente vai ter anestesia, masca a hora, você fica bonita, se arruma. E isso começou a se transformar na cultura da cesariana, aonde parece que para o bebê é tudo maravilhoso, onde para a mulher vai ser tudo maravilhoso, só que o que não acontece numa cesariana de hora agendada e tudo programado é a questão fisiológica do nosso corpo. Parir tem uma função essencial, né? Eu estava te falando, porque que é parir? Parir, quantas horas fica uma mulher em trabalho de parto? Ficam tantas horas quanto o corpo dela necessitar e o bebê também. Porque é uma limpeza de trauma, o nosso corpo limpa. Para a gente poder passar a ser mãe, a gente tem que deixar de ser filha. Esse papel da filha, a gente vai passar protetora. Então, a gente, no trabalho de parto, ninguém fica ainda como você tá bonita, sentadinha, de perninha cruzada. Isso não é trabalho de parto. Isso é o mundo da racionalidade, porque a gente tem dois cérebros, o cérebro racional e o nosso cérebro primitivo, que é responsável por todas as nossas funções fisiológicas primitivas. A sexualidade é amor delas, entende? A gente não dorme porque quer, a gente não respira porque quer, a gente não urina porque quer, a gente não evacua porque quer, né? Tudo é porque precisa. Então, dentro desse processo, parir, fazer filhos, fazer sexo, fazer amor, faz parte de uma necessidade biológica instintiva de reprodução. Obviamente que com o passar dos anos, a gente foi evoluindo nesse pensamento e foi pensando na questão da sexualidade, do prazer, mas primitivamente a nossa função básica e essencial não é pensar nessa sexualidade, e sim na reprodução. Quando a gente se apaixona porque a natureza quer o seguinte, que a espécie continue, né? E o parto, quando as nossas avós conversavam sobre isso, quando o parto era conversa de mulheres, de comadres, né? Não existia essa questão de dizer assim, na hora de fazer não doeu, por que na hora do parto vai doer? Nossa, tem muita conversa sim, sabia? Muita conversa, até a própria mulher, às vezes, quando ela na gestação, ela acaba sendo mais sensível, mais frágil, e às vezes ela se sente pé de colo, às vezes também, não é? E eu já ouvi mulheres falando para outras mulheres, hein? Falando o seguinte, porque quem mandou você lá engravidar? Agora se vira, quem mandou você engravidar. E o pior nem chegou ainda. Nossa, que coisa mais apavorante. E assim, a maioria das pessoas considera, não leva em consideração que o nascimento é um rito de passagem. Parir é um rito de passagem. A nossa vida cultural, né, a gente está inserido numa cultura onde nós temos ritos de passagem. A gente tem rito de passagem no dia que a gente nasce, da infância para a adolescência, quando a gente vai entrar no mundo da sexualidade, a primeira menstruação, no menino a primeira poluição noturna, né? Depois, quando a gente sai da adolescência para a vida madura, o parto é um dos grandes ritos de passagem, casamento, parto. Mas o parto, ele passou a ser envolto de um processo que deixou de ser da mulher, deixou de ser da casa, assim como morrer. Antes as pessoas morriam e eram veladas dentro de casa. Agora, quando a gente para e pensa nisso, a gente acha isso extremamente estranho. Mas morrer e nascer deixou de fazer parte do processo de viver. Então, tudo isso a gente se afastou. Então, agora, a questão do parto humanizado, na verdade, a gente só vai buscar nas nossas raízes aquilo que as pessoas sempre fizeram, né? Parto é conversa de mulher, homem nunca vai parir, não vai saber o que é isso. Né? E ereção é coisa de homem, mulher nunca vai saber o que é isso, né? Então, para que a gente possa entender o nosso semelhante, a gente tem que voltar às nossas raízes. E assim, quando a gente olha para a história do parto no Brasil, nossas mães passaram por uma sessão de tortura. Quem é que vai querer praticar para o filho? Não, seja torturada, né? E assim, para as mulheres passou a ser um ritual de passagem horrível. Né? E não de crescimento. E isso teve uma influência muito grande daquilo que as mulheres dizem que é dor.
Sim. Porque a própria natureza, a dor, ela é protetora da gente. Uhum. Se a gente não tem dor, a gente morre. Você não vê perigo em lugar nenhum. Exato. Exatamente isso que você falou. Só que a dor, o processo de parto não tem que ser uma coisa horrível e insuportável. Pode ser significado, pode ter na verdade pode não, tem que ter tem um significado. Né? E assim, a natureza, a questão biológica nossa também, ela é tão forte que ao mesmo tempo que você começa a ter contrações que são cólicas menstruais, que você tem um pouco mais exacerbadas, né? Ele começa a liberar endorfinas, ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Para fazer essa mulher suportando esse processo até chegar no cume, aonde ela vai ser recompensada. Que demais. Com a cascata de hormônios. Ou seja, tudo que ela precisa, o corpo está ali produzindo para ela. Sim, e não pode ter muita dor, senão o bebê não suporta. Dor significa o quê? Contração sem parar. Sim. Então o bebê não respira. Porque está respirando por conta da mãe. Isso, A mãe tem que estar bem para o bebê. E aí as mulheres entraram num ciclo chamado tensão, medo, dor. Ou seja, você está tensa. Te assustaram que você vai entrar num lugar horrível, né? E disseram que tu vais morrer de dor. Você chega lá, você não precisa nem ter foco de dor, você já tá morta da dor. Exato. Né? Então, cada um que chega ainda, se os profissionais que chegam, ao invés de te incentivarem, te disserem assim, não, tu vai vendo o que vai chegar depois, que eu já vi muito isso na minha vida profissional. Essa contraçãozinha não é nada. Você não sabe nem o que te espera. Não sabe o que te Isso, espera. essa é a frase que dá medo, chega a dar medo. Né? Chega a dar medo, não, dá pavor, mais do que medo. Sim, e aí como que você vai conversar com uma mulher e dizer para ela que isso é uma experiência boa? Pois é. Ô, Vânia, todo esse seu conhecimento aí também tá no livro, não tá? Esse livro foi você que escreveu? Mostra aqui pra gente. Foi um livro que eu escrevi. Parto vertical. Deixa eu Parto pegar aqui, vertical, que daí eu mostro aqui, o Assis dá um foco aqui. Parto vertical, foi você que escreveu, foi um trabalho, Sim, você falou? Na verdade, é fruto da minha dissertação de mestrado. O livro saiu em 2002, mas o processo foi escrito em 2000. Né? E aí, nessa época ainda eu não tinha equipe de parto domiciliar. Eu não atendia no domicílio. Então, a minha experiência era dentro do hospital. E o Hospital Universidade da Universidade Federal de Santa Catarina se propunha a atenção ao parto humanizado. Ou seja, dariam liberdade para essa mulher escolher qual era a posição de parto que ela queria parir. Sim. Então, de deitada, ela tinha opção de parir de cócoras, ou sentada, ou acocorada. E isso era uma novidade para a sociedade. As mulheres chegavam para parir e nós tínhamos duas salas de parto. Uma sala de parto horizontal e uma sala de parto vertical. Mas as mulheres, em função da cultura tão forte, escolhiam muito pouco o parto vertical. Porque culturalmente, se a gente parar para pensar, quem que pare de cócoras? Os animais. Os índios. Os índios. Né? Se a gente pensar em ser humano, o nosso antepassado. Só que nós temos um aprendizado cultural que é não valorizar nossas raízes. Então, muitas mulheres que eu oferecia elas terem parto na vertical, diziam, não, eu não quero parir como índio. E essa mulher que eu peguei 3 casais e propus para eles o parto vertical, 2 aceitaram e 1 não. E essa mulher que não aceitou, eu fiz todo um contraponto cultural com ela. Porque ela não queria parir de uma maneira fisiológica. Que facilitaria o corpo dela. A força da gravidade, tudo é favorável. E aí, uma coisa bem forte que ela falou, não, porque eu não quero parir como índio, porque a gente aprendeu que ser índio no Brasil é feio. A gente exterminou com nossos índios, a Amazônia está sendo exterminada. Teve que fazer toda uma desconstrução Então, se a gente cultural. for parar para pensar, o parto está totalmente enraizado no nosso processo cultural, que levou desde a nossa descoberta, né, aonde o nosso povo foi descaracterizado. Exato. Vânia, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, porque agora a gente vai pro break comercial, então já você continua falando desse assunto, tá? Enquanto isso, eu vou folhear aqui, gente, esse livro muito bacana, escrito por essa moça aqui, ó. Se você está precisando fazer o emplacamento do seu veículo 0 km, a transferência ou o seu licenciamento anual, procure o despachante da sua cidade para realizar no seu próprio escritório a emissão e a atualização desses documentos.
E uma novidade, você ainda pode parcelar seus débitos em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Evite filas e ganhe tempo. Procure um despachante mais próximo de você. Para quem ama seus bichinhos de estimação, Dona Pet é a melhor forma de cuidados e atenção que eles merecem. Banho, tosa e toda a higiene pessoal do seu pet é feita por profissionais qualificados, além do atendimento veterinário com mais de 10 anos no tratamento animal. Sua loja tem uma completa linha de alimentos, remédios, produtos de higiene e acessórios para seus bichinhos. Dona Pet, cuidados com carinho. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. A vida é sempre cheia de aventuras, mas toda convivência regras tem que ter. Pra um trânsito melhor, adote uma postura. Quem você ama vai te agradecer. As ruas são o espelho da vida. E pra dar certo o respeito tem que existir. O exemplo é a melhor saída. Por isso, Pedrinho, a gente vai te seguir. Pedrinho pedestre, o trânsito precisa de mudança. Pedrinho Adotesc, é essa nossa esperança. Na faixa de segurança, a preferência é do pedestre. Ter mais cuidado é simples prevenção. No trânsito, você sempre estará dos dois lados. E se for soltar pipa, será um não. Essa é a nossa esperança. Estamos de volta com o programa às 2 da tarde. Hoje a gente está falando sobre parto humanizado. Com ela, a Vânia, ela que é a idealizadora do Hanami. Inclusive, ela escreveu um livro aqui, gente, ó, vou mostrar o livro para vocês. Muito legal. A gente estava falando sobre o livro, né? Sobre o parto humanizado, o parto vertical, você estava contando a história das suas... Porque, na verdade, o parto vertical, o parto horizontal, ele não tem muito tempo que ele surgiu, né? Tem mais ou menos uns 200 anos que a mulher foi deitada para parir. Né? Por que ela foi deitada? Alguém Porque um médico francês quis atender ao pedido do rei de assistir o parto da rainha. Então, o que ele fez? Ele fez um cenário onde a rainha ficou deitada, e ele sentado e colocou uma cortina atrás. E o rei ficou sentado atrás espiando. Então, quando o Morisot, que foi o médico que inventou, que fez esse cenário, ele pensou, meu Deus do céu, que prático, para ele, que conforto, né? Se eu posso atender sentado, para que eu vou atender tudo que é posição? Que as mulheres escolhem as diversas posições no momento de parir, o que é melhor para o bebê sair. E isso começou a se transformar numa cultura, onde as mulheres passaram a ser atendidas deitadas, e aí junto veio fórceps, clisteler, que é aquela manobra de empurrar o bebê. Que hoje não pode, né? Que não pode mais. Cortar a vagina, porque tinha que acelerar o bebê nascer, porque deitado o bebê pesa sobre os vasos maternos, ele ganha pouco oxigênio, então ele tem que nascer rápido. Então tudo isso causou um monte de interferências, né? E aí, quando a gente remonta, Moisés Pacione, que foi um médico brasileiro, paranaense, que sugeriu às mulheres brasileiras a parirem como as índias, né? Ele tem um livro muito maravilhoso, que eu cito ele dentro do meu livro também,
ele começou a questionar isso. Ué, isso é tão novo, por que a gente tem que deitar a mulher, colocar ocitocina e intervir nesse processo? Parir é natural, na verdade ninguém nasceu com instrutor de parto. Nem médico obstetra, nem enfermeira obstetra, ninguém, nem doula, nada disso. A gente nasceu para parir, nosso corpo tem essa capacidade. E esse livro, ele traz todo um pouco dessa história de entender a cultura que as pessoas vão para dentro de um hospital e a cultura dos profissionais. Porque dentro do hospital também existe todo um ritual para o nascimento, onde a gente coloca a luva, a máscara, a touca, a gente tira toda a naturalidade de um processo e coloca outro. Então, quando eu ofereci os casais a parirem na vertical, eu estava interferindo no pensamento cultural deles. Hoje em dia, todo mundo escolhe ir para o hospital, no hospital universitário, por exemplo, para ter um parto na posição que ela quiser. Mas isso há 25 anos atrás era uma coisa muito nova para Florianópolis, para Santa Catarina. Sim, sim. Né? Vânia, e eu quero saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês do Hanami, do parto planejado domiciliar. Quando é que ele começa? A partir do momento que a mulher é engravida, ela já pode contatar o grupo Hanami? Vocês atendem em casa, na casa da gestante, assim, ou tem um espaço? A gente chama de parto domiciliar planejado para que as pessoas não entendam que é a mesma forma de parto domiciliar que se tinha antigamente, aonde a mulher não fazia um pré-natal, a parteira não fazia esse processo de um pré-natal, do jeito que se faz hoje, todo um acompanhamento. Se chama planejado porque ela vai contratar as pessoas que vai saber quem vão acompanhá-las, que a gente vai fazer todo um preparo, exatamente, de um pré-natal que tem que ter exames dentro de limites de normalidade, né, que seja uma gestação de risco habitual. E a maioria das mulheres nos procuram, inclusive, pelas redes sociais, né? Pela equipe Hanami mesmo. E o planejado significa que nós não vamos atender, o senhor não vai me ligar em casa, Vânia, eu estou parindo, vem aqui. Não, não é assim. Ele tem todo um planejamento que acontece desde o início da gestação, realmente, e que exige todo um processo que a gente vai acompanhar durante a gestação para ter certeza de que esse bebê possa nascer em casa, que tenha as condições mínimas e adequadas e que a gente vai acompanhar o pós-parto também, né? Por isso ele se chama planejado. Então, a gente tem encontros abertos gratuitos, tá? Onde agora, como tudo está na época da pandemia, é tudo via online. Então lá a gente normalmente convida um casal para contar a história de como foi seu parto. Nem sempre é um parto domiciliar, às vezes era uma mulher que se planejou ter um parto domiciliar e vai ter um parto hospitalar. A gente conta todas as histórias, a verdade para essa mulher. Sim. Né? E aí ela vai perguntar como funciona a nossa equipe. E a gente explica que a nossa equipe só é composta por enfermeiras, que a gente tem protocolos, a gente usa protocolos internacionais, a gente não sai fazendo as coisas no oba-oba. Não, tem muita evidência científica por trás disso, a gente estuda muito para isso, né? E aí a gente começa a ver que, porque muitas vezes as mulheres vêm buscar a gente por uma simples empolgação. Sim. Por exemplo, quando a Gisele Bündchen resolveu parir em casa. Né? Então entrou num boom de um modismo, de que parir em casa era o melhor. Só que para parir em casa é uma cultura. A família, todo mundo que está à sua volta também tem que pensar de um processo positivo. Porque se uma mulher vai parir com uma mãe dentro de casa que não aceita isso, que acha que isso é perigoso, que isso é ruim, o marido não aceita isso, esse processo não vai dar certo. Sim, sim. Então a gente tem que, nesse encontro aberto, a gente conversa e explica para essas pessoas como que a coisa funciona. Sim. Né? E aí, antes da pandemia, a gente tinha grupo de gestantes para casais grávidos. Então, para um preparo de coisas mínimas de cuidado. Né? Então, a gente já fez grupos de gestantes online também. E aí, depois, a gente começa formalmente, a gente tem um pacote com 30 semanas de idade gestacional, que é onde a gente sabe que até 20 semanas, a gente sabe que a gestação pode ainda terminar num abortamento, num processo de risco. Então, muitas vezes, essa mulher ela não está nem com a cabeça para pensar em parto. Ela tem que focar no processo que está em desenvolvimento dela. Então, ela precisa fazer
coisas básicas, exames, outros processos, e não pensar num parto domiciliar. Sim. Com 30 semanas é onde a gente considera que essa mulher já pode começar a pensar sobre isso. Daí é onde vocês entram para dar toda E essa é onde a assessoria. gente faz um contrato, que a gente faz consulta com 30, 34, 36, às vezes 37 semanas, aí 39, 40, 41 semanas e vai até 42, aonde for o planejamento. E o parto, só pra gente finalizar aqui, que nosso tempo tá acabando, pode ser feito, ela escolhe, pode ser feito na casa dela, com o apoio da Hanami, com todo... Isso, com toda... nós temos todos os equipamentos, Sim. a gente vai na casa da mulher, leva todos os equipamentos, faz todo um planejamento com a pessoa, do dia do parto também, né? Não é a casa assim, não, a gente vai ter toda uma organização de fluxos materiais, pessoas, para que aquele parto seja seguro. Sim, que é o mais importante. Que é o mais importante, seguro para a mãe, para o bebê, para a família. E para nós também, porque as pessoas muitas vezes consideram que a gente comete loucuras. Não, a gente tem família, a gente tem responsabilidade profissional. Quantos bebês você ajudou a vir ao mundo assim? Você consegue lembrar, Vânia? Olha, em casa mais de 500. Meu Deus, gente! Mas no hospital eu parei de contar nos 1000. Né? Ela chegou antes aqui e falou assim, ó, ontem à tarde eu estava atendendo uma gestante lá que teve bebê. Aí depois eu vim do atendimento Garopaba, já me chamaram, fui na outra que teve bebê depois. Aí hoje de manhã, antes de ir pra cá, ela estava num parto. Eu falei, você dá um jeito de fazer essa criança nascer e vir aqui gravar um programa. E ele nasceu a tempo de você chegar, né, Vânia? Nasceu, isso é vida de parteira. Gente, e não é todo mundo que coisa mais linda, isso. né? Mas que lindo o seu trabalho de você poder trazer, ajudar novas vidas chegarem a este mundo. Não, primeiramente o da mãe, né? Que nós somos o transporte, né? E depois você vem e tem essa com muito estudo você tem essa missão de... eu acho que é uma missão, que é um dom. Mas assim, eu sou muito recompensada por isso. Porque a troca de energia de um bebê, de uma mulher se transformando para parir, é revolucionária, é maravilhosa. Parabéns. Nossa, imagina eu aqui, gente, ouvindo. Parabéns pelo trabalho lindo. Quem quiser saber mais, procura aí @Hanami, que é o Instagram. Equipe Hanami. Equipe Hanami. Hanami com H, tá bom, gente? Procura aí no Instagram, segue elas lá, qualquer coisa manda um direct. Tá bom? Muito obrigada, Vânia. Nosso tempo acabou. Já que a gente tá de rosinha combinando, a gente vai falar sobre agora com a Wanda, da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis. Ela tem um recadinho bem importante para você, mulher. Assista, por favor. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de participar do programa às 2 da tarde, apresentado por Ju Linhares. Sou Wanda Teixeira Melo, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis. Nós trabalhamos com a prevenção, fazendo o exame Papa Nicolau e o toque de mamas. A Rede Feminina ficou com a casa fechada de março a setembro de 2020, devido à pandemia do Covid e por termos 90% das voluntárias na idade de risco. Nós retornamos agora no início de outubro, atendendo com um número reduzido de pacientes, 5 no período da tarde, com todos os cuidados exigidos pela Secretaria de Saúde. A Rede Feminina tem 57 mil pacientes cadastrados na Grande Florianópolis. Procuramos demonstrar a relevância da necessidade dos exames periódicos pelo menos uma vez por ano, quando derem normais, e deixar claro que outubro é o mês que dedicamos para chamar atenção para a doença. Mas a Rede Feminina atende as pacientes o ano inteiro. Quando ocorre diagnósticos com alterações significativas nos exames, encaminhamos para mamografia, ultrassom, biópsias, no caso do colo de útero, para exames adequados. E se for necessário o tratamento, encaminhamos para o CEPOM. Nesse momento do tratamento, reveste-se da importância da família, que é primordial para as pacientes se sentirem seguras e amparadas, com amor e dedicação.
Os exames da rede feminina são gratuitos, feitos por ordem de chegada. No momento, atendemos, como disse, 5 pacientes no período da tarde. Os atendimentos durante a pandemia ocorrem às segundas, terças e quintas-feiras, das 13 às 16h30 horas. A Rede Feminina tem a sua sede na Rua Rui Barbosa, 736, próxima ao Hospital Infantil. O nosso telefone de atendimento é 48 3224 1398. Esperamos pela sua visita com muito carinho. O câncer não pode esperar. Quem se ama, se cuida. Muito obrigada e um abraço. Fica sempre algum perfume nas mãos abençoadas que oferecem rosas, rosas desabrochando amor, perfumando de paz os dias de aflição, rosas cheias de perdão para aqueles que sentem a dor do seu caminho, rosas que brotam do coração e se desfolham em suave carinho, que o perfume dessas rosas possa abençoar as nossas mãos.